Audiobook Psicocibernética, capítulo 12. Os tranquilizantes do tipo faça você mesmo em benefício da paz espiritual. Drogas tranquilizantes proporcionam paz espiritual, calma e redução ou minimização dos sintomas do nervosismo por meio de uma ação do tipo guarda-chuva. Assim como um guarda-chuva nos protege, tranquilizantes erguem uma tela psíquica entre nós e estímulos perturbadores. Ninguém ainda entende por completo como agem para abrir esse guarda-chuva, mas entende-se por que daí decorre a sensação de tranquilidade. Eles reduzem ou eliminam nossa reação a estímulos externos perturbadores. Tranquilizantes não alteram o ambiente. Os estímulos continuam lá. Ainda somos capazes de reconhecê-los sob a ótica intelectual, mas não reagimos emocionalmente a eles. Lembre-se de que, no capítulo 7, afirmamos que nossos sentimentos não dependem de coisas externas, mas de nossas próprias atitudes, reações e respostas. Os tranquilizantes provam de maneira convincente esse fato. Em essência, eles reduzem ou suavizam nossa reação exacerbada ao feedback negativo. A reação exacerbada é um péssimo hábito que pode ser superado. Suponhamos que, enquanto você lê esse livro, esteja sentado quieto em seu canto. De repente, o telefone toca. Por hábito e experiência, você ouve a emissão de um sinal ou estímulo a que aprendeu a obedecer. Sem pensar, sem tomar uma decisão consciente, reage ao som, levanta-se e atende à chamada. O estímulo externo teve o efeito de colocá-lo em movimento. Mudou seu cenário mental e sua posição ou curso de ação autodeterminado. Estava pronto para passar a hora lendo em silêncio e relaxado, organizado internamente para isso. Mas, de repente, tudo mudou pela reação ao estímulo exterior. O ponto que eu gostaria de observar é o seguinte: você não tem de atender o telefone, não tem que obedecer. Se quiser, pode ignorar o som do aparelho. Se quiser, pode continuar sentado com tranquilidade, assim mantendo seu estado original de organização e recusando-se a reagir ao sinal. Tenha essa imagem em sua mente, pois deve ser bastante útil superar o poder de perturbação dos estímulos exteriores. Veja-se sentado quieto, deixe o telefone tocar. Ignore-o. Fique impassível ao comando. Embora ciente do ruído, não se importe e nem mesmo lhe obedeça. Além disso, mantenha claro na mente o fato de que o sinal exterior não exerce poder sobre você, não o faz movimentar-se. Antes, você obedecia e reagia a ele só por questão de hábito. Agora, se desejar, será capaz de formar um novo hábito de não mais reagir. E mais, observe que sua recusa em reagir não consiste em fazer alguma coisa, um esforço ou resistir ou lutar, mas em não fazer nada, no relaxamento de fazer. Você somente relaxa, ignora o som e permite que ele passe despercebido. Hoje, mais do que nunca, é vital lidar com o péssimo hábito da reação exacerbada, por meio do relaxar do fazer, pois vivemos à mercê dos estímulos de e-mail, mensagens de texto e todo tipo de comunicação eletrônica. O condicionamento para a equanimidade. Da mesma forma que obedecemos ou reagimos de modo automático ao toque do telefone, condicionamos-nos a reagir de uma certa maneira a vários estímulos de nosso ambiente. Na psicologia, a palavra condicionamento surgiu do experimento de Pavlov, que condicionou um cão a salivar ao som de uma sineta, tocando-a antes de oferecer comida ao animal. Tal procedimento foi repetido inúmeras vezes. Primeiro o som, depois de alguns segundos, o aparecimento da comida. Como resultado, o cão aprendeu a reagir ao som da sineta salivando antes da comida. Originalmente, a reação de salivar fazia sentido. O ruído significava que a comida estava chegando e o cachorro se preparava com a saliva.
No entanto, depois de repetir o procedimento várias vezes, verificou-se que o cão sempre salivava ao toque da sineta, caso a comida fosse apresentada a ele ou não. O animal estava condicionado a salivar diante do ruído, em um tipo de reação inútil que não mais fazia sentido, mas justificava-se pelo hábito. Em nossos variados contextos de vida existem muitos sinos ou estímulos perturbadores aos quais nos tornamos condicionados reagindo por hábito, quer a resposta faça algum sentido, quer não faça. Por exemplo, muitas pessoas aprendem a temer estranhos em razão das advertências referentes a não se aproximarem de desconhecidos. Não aceite doces de um estranho, não entre no carro com um estranho, etc. O que atende a um bom propósito em crianças pequenas. Mas muitas pessoas continuam a sentir-se desconfortáveis na presença de qualquer estranho, mesmo quando sabem que ele vem como amigo, não como inimigo. Acontece que estranhos se tornaram sinos e a reação aprendida se tornou medo, evitação ou desejo de fugir. Outras pessoas, por exemplo, podem reagir a multidões, espaços fechados, espaços abertos e pessoas com autoridade, como o chefe com sentimentos de medo e ansiedade. Em cada caso aflora um sino que diz perigo, fuja, sinta medo. E por hábito continuam a reagir da forma aprendida, obedecem à campainha. Extinção das reações condicionadas. Podemos extinguir a reação condicionada por meio da prática do relaxamento. Se quisermos, como no caso do telefone, podemos aprender a ignorar o sino, continuar sentados em silêncio e deixá-lo tocando. Um pensamento-chave diante de qualquer estímulo perturbador é: o telefone está tocando, mas não preciso atender. Posso somente deixá-lo tocando. Este pensamento irá focar você em sua imagem mental de si mesmo sentado, quieto, relaxado, sem reagir, sem fazer nada, deixando o telefone tocar sem que atenda. Atuará como um gatilho ou guia para que assuma, em outras situações, a mesma atitude de deixar o telefone para lá. Caso não consiga ignorar a reação, postergue-a. No processo de extinção de um condicionamento, uma pessoa talvez julgue difícil, sobretudo no início, ignorar o sinal, especialmente se reverberar de maneira inesperada. Nesses casos, você chegará ao mesmo resultado final, a extinção do condicionamento, se postergar a reação. Mary S. sentia-se ansiosa e desconfortável quando estava em meio a grupos de pessoas. Por meio da prática antes apresentada, ela conseguiu imunizar-se ou tranquilizar-se contra os estímulos perturbadores da maioria das ocasiões. No entanto, vez ou outra, o desejo de fugir se tornava quase imperioso. Perguntei-lhe: lembra-se de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou? Sua filosofia era simples: não posso pensar nisso agora. Se o fizer, enlouqueço. Pensarei nisso amanhã. Assim, ela foi capaz de manter o equilíbrio interior e lidar eficazmente com o ambiente, apesar da guerra, fogo, pestilência e amor não correspondido. Scarlett postergava a reação. Tal recurso intervém no trabalho automático do condicionamento e o interrompe. Contar até 10 quando você tende a sentir uma onda de raiva assenta-se no mesmo princípio e é um conselho muito bom. Se contar devagar, de fato, retardará a reação em vez de apenas engolir seus gritos ou pancadas na mesa. Na raiva, a reação consiste em mais do que gritar ou esmurrar um móvel. A tensão muscular é uma reação. Você será incapaz de sentir a emoção da raiva ou do medo se os estímulos permanecerem relaxados. Portanto, caso consiga atrasar a sensação por 10 segundos, demorando para reagir, extinguirá o reflexo automático. Os efeitos positivos de contar até 10 quando você está tentando
Sentir a raiva, a postergação de 10 segundos também podem ser muitos maximizados pela inspiração e expiração profundas enquanto presta atenção à respiração. 3 inspirações e expirações bastarão para dar um passo para trás e criar o espaço adequado para uma abordagem diferente. Mary S. extinguiu seu medo condicionado de grandes grupos, postergando a reação. Quando sentia que precisava fugir, dizia: "Muito bem, mas não neste exato momento. Vou demorar 2 minutos para sair da sala. Consigo me recusar a obedecer por apenas 2 minutos." Relaxar ergue uma tela psíquica tranquilizante. É bom assimilar muito bem o fato de que nossos sentimentos perturbadores, raiva, hostilidade, medo, ansiedade, insegurança, são causados por nossas próprias reações, não por fatores externos. Reação implica tensão, não reação, relaxamento. Foi provado experimentalmente em laboratórios que não sentimos raiva, medo, ansiedade. Pausa, vou voltar para gravar de novo. Reação implica tensão, não reação, relaxamento. Foi provado em experimentos laboratoriais que não sentiremos raiva, medo, ansiedade ou insegurança enquanto nossos músculos permanecerem bem relaxados. Todas essas coisas são, em essência, nossos próprios sentimentos. A tensão muscular implica uma preparação para ação ou para reação, mas o relaxamento dos músculos provoca relaxamento mental ou uma pacífica atitude tranquila, descontraída. Assim, relaxar é um tranquilizante natural, que ergue uma tela psíquica ou um guarda-chuva entre nós e o estímulo perturbador. Pela mesma razão, o relaxamento físico é um poderoso desinibidor. No último capítulo, vimos que a inibição decorre de uma exacerbado feedback negativo, ou melhor, de nossa reação exacerbada ao feedback negativo. Relaxamento significa ausência de reação. Relaxamento significa ausência de reação. Portanto, na prática cotidiana de relaxamento, você está aprendendo não apenas a se desinibir, mas também a recorrer a um tranquilizante natural que pode levar para todas as atividades diárias. Proteja-se de estímulos perturbadores, mantendo a atitude de descontração. Construa na mente um espaço de tranquilidade. Disse Marco Aurélio: as pessoas buscam retiros no campo, na costa e no monte. Tu também tens o costume de desejar tais retiros. Mas tudo isso é do mais vulgar, porque podes, no momento em que queiras, retirar-te em ti mesmo. Em nenhuma parte o homem se retira com maior tranquilidade e mais calma que em sua própria alma. Sobretudo, aquele que possui em seu interior tais bens que, ao se inclinar a eles, de imediato consegue uma tranquilidade total. E denomino tranquilidade única e exclusivamente a boa ordem. Concede-te, pois, sem pausa, esse retiro e recupera-te. Durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, alguém comentou com o presidente Harry Truman que ele parecia suportar o estresse e a tensão da presidência melhor do que qualquer presidente anterior, que o trabalho não parecia tê-lo envelhecido ou minado sua vitalidade e que isso era notável, sobretudo em vista de muitos problemas que enfrentara como presidente em tempo de guerra. Ele respondeu: "Eu tenho uma trincheira mental." E continuou dizendo que, assim como um soldado buscava uma trincheira para proteção, descanso e recuperação, ele periodicamente se retirava para sua trincheira mental, na qual não permitia que nada o incomodasse. Tenha sua própria câmara de descompressão.
Cada pessoa precisa de um espaço mental tranquilo, um lugar interior calmo como as imperturbáveis profundezas do oceano, que não são atingidas nem sequer pelas ondas violentas da superfície. Esse espaço silencioso, constituído na imaginação, atua como uma câmara de descompressão mental e emocional. Ele nos despressurizará de tensões, preocupações, pressões e estresses, nos revigora e permite que retornemos à rotina mais bem preparados para as intempéries que possam surgir. Estou convicto de que em cada personalidade já existe um espaço imperturbável, que sempre esteve lá, como o estacionário ponto matemático no centro de uma roda ou eixo. Precisamos encontrar esse centro tranquilo em nosso interior e nele nos refugiarmos periodicamente em busca de descanso, recuperação e vitalidade renovada. Uma das prescrições mais benéficas que já fiz a pacientes é que aprendam a retornar a esse espaço silencioso e tranquilo. E uma das melhores maneiras que encontrei para entrar neste local está na construção, cada qual em sua imaginação, de um pequeno cômodo mental. Decore-o com elementos que o envolvam em tranquilidade, talvez belas paisagens se você gosta de pinturas, um livro com o seu poema favorito se você gosta de poesia. Para as paredes, escolha cores que lhe agradem e que transmitam a sensação de tranquilidade. Por exemplo, tonalidades aconchegantes de azul, verde suave, amarelo e dourado. O espaço deve ser simples, assim como a mobília, desprovido de coisas que o distraiam. Tudo em ordem, bem arrumado. Simplicidade, tranquilidade e beleza são as tônicas. Instale sua poltrona favorita. Você pode olhar a paisagem exterior por uma janelinha e ver uma bela praia. As ondas vêm e vão, mas você não as ouve, pois o cômodo é muito tranquilo. Construa seu espaço imaginário com zelo que dedicaria a um cômodo real. Familiarize-se com cada detalhe. Um pouco de férias todos os dias. Sempre que tiver alguns momentos livres durante o dia, refugie-se em seu espaço de tranquilidade. Sempre que começar a se sentir tenso, acossado ou atormentado, retire-se para esse local por alguns momentos. Apenas alguns minutos em meio a um dia agitado mais do que se pagam não é perda de tempo, mas investimento. Diga a si mesmo, vou descansar um pouco no meu cantinho tranquilo. Imagine-se caminhando até seu recanto. Diga, agora estou andando aproximando-me da porta. Abrindo-a, entrei. Observe todos os detalhes repousantes. Veja-se sentado em sua poltrona favorita, relaxado e em paz com o mundo. Seu espaço é seguro. Nada pode atingi-lo aqui. Não se preocupe, as preocupações ficaram pelo caminho. Não há decisão alguma a ser tomada. Não há pressa, não há contrariedades. Um pouco de escapismo faz bem. Sim, isso é escapismo, como também acontece com o sono. Carregar um guarda-chuva é escapismo. Construir uma casa de verdade onde nos refugiaremos do clima é escapismo. E tirar férias é escapismo. Nosso sistema nervoso precisa de um pouco disso. Precisa de alguma liberdade e proteção contra o constante bombardeio de estímulos externos. Precisamos de férias anuais durante as quais abandonamos fisicamente as velhas cenas, os velhos deveres, as velhas responsabilidades. Precisamos fugir de tudo. Nosso âmago e o nosso sistema nervoso necessitam de um espaço para descanso, recuperação e proteção, tanto quanto o corpo físico necessita de um lar pelas mesmas razões. Um cômodo mental sossegado proporciona ao sistema nervoso um pouco de férias todos os dias. Assim, desocupamos nosso cotidiano de deveres, responsabilidades, decisões e pressões. Fugimos de tudo ao nos acomodarmos mentalmente em nossa câmara despressurizada.
Imagens são mais importantes para o mecanismo automático do que palavras, sobretudo se vierem revestidas de um profundo significado simbólico. Aqui está uma imagem mental que julgo muito eficaz. Em uma visita ao Parque Nacional de Yellowstone, esperava pacientemente para ver o geyser Older Findfall, que esguicha água quente aproximadamente a cada hora. De repente, o geyser explodiu em uma grande massa de vapor sibilante, como uma gigantesca caldeira cujo plugue de segurança tivesse estourado. Um menininho perto de mim perguntou ao pai: "Por que ele fez isso?" "Bem", respondeu o homem, "acho que a velha mãe terra é como nós. Acumula uma certa pressão, vez ou outra precisa desabafar para se manter saudável." Não seria maravilhoso, pensei, se nós, humanos, pudéssemos desabafar inofensivamente quando as pressões emocionais se acumulam em nosso interior? Eu não tinha um geyser ou uma válvula de vapor no topo da minha cabeça, mas tinha imaginação. Assim comecei a recorrer a essa imagem mental quando me retirava para o meu cômodo interior repleto de tranquilidade. Lembrava-me do Old Faithful e formava na mente uma imagem de vapor emocional exalando do topo da minha cabeça e evaporando sem qualquer dano. Experimente essa ideia quando estiver ansioso ou tenso e de que exalar vapor cria associações poderosas na maquinaria mental. Limpe o mecanismo antes de se envolver em um novo problema. Ao usarmos uma máquina de calcular ou computador, precisamos limpá-los periodicamente. Caso contrário, é possível que problemas anteriores ou referentes a uma antiga situação sejam transferidos para um novo uso, fornecendo-nos uma resposta equivocada. A prática de nos refugiarmos em nosso cômodo mental efetiva o mesmo tipo de limpeza em nosso mecanismo de sucesso. Porque esse motivo torna-se muito útil praticá-la entre tarefas, situações e ambientes que exijam diferentes estados de espírito, ajustes ou conjuntos mentais. Vejamos um exemplo comum de transferência ou falha em limpeza da máquina mental. Um executivo leva para sua casa as preocupações e seu estado de espírito cotidiano. Passou o dia todo atormentado, afobado e agressivo. Talvez tenha, inclusive, vivenciado um pouco de frustração, o que tende a deixá-lo irritável. Assim, ainda que pare de trabalhar, acaba transferindo para casa resíduos de agressividade, frustração, inquietude e preocupação. Continua no ritmo de trabalho e não consegue relaxar. Irrita-se com a esposa e a família, fica pensando nos problemas do serviço, embora nada possa fazer a respeito. Insônia e indelicadeza são muitas vezes transferências emocionais. Muitas pessoas levam os problemas para a cama quando, na verdade, deveriam estar descansando. Mental e emocionalmente continuam tentando fazer alguma coisa quanto a uma situação em um momento em que o fazer não está em pauta. O dia a dia nos exige... O dia a dia nos exige diferentes tipos de organização mental e emocional. Por exemplo, precisamos de estados de espírito e organização mental diferenciados para Eita, Lelê. Vou voltar, Henrico. Por exemplo, precisamos de estados de espírito e organização mental diferenciados para conversar com o nosso chefe e com o cliente. E se acabamos de nos encontrar com um cliente nervoso e irritado, precisamos nos ajustar antes de falar com o próximo. Caso contrário, a transferência emocional de uma situação será imprópria para lidar com a outra. Uma grande empresa descobriu que seus executivos atendiam ao telefone sem perceber em um tom áspero, irritado e hostil. O telefone tocava no meio de uma reunião cansativa ou enquanto o executivo estava enredado em frustração e hostilidade por uma razão ou outra e o seu tom de voz surpreendia e ofendia um interlocutor inocente.
Por essa razão, a empresa orientou todos os executivos a fazerem uma pausa de 5 segundos e ainda sorrir antes de atender o telefone. Transferência emocional desencadeia acidentes. Companhias de seguro, bem como outras agências que precisam Companhias de seguro, bem como outras agências que precisam... Porra, de novo, caralho! Companhias de seguro, bem como outras agências que pesquisam causas de acidentes, descobriram que a transferência emocional desencadeia muitos desastres automobilísticos. Se o motorista acabou de discutir com a esposa ou com o chefe, se acabou de vivenciar frustração ou de sair de uma situação que estimulava um comportamento agressivo, é muito mais provável que ele sofra um acidente, pois suas atitudes e emoções incorporaram sentimentos inadequados. Na verdade, não são os outros motoristas que o aborrecem. Ele se assemelha a um homem que acorda de um sonho no qual experimentou raiva intensa, tem ciência de que a injustiça sobre ele não aconteceu de verdade, mas continua com raiva e ponto final. Com o medo pode acontecer o mesmo tipo de transferência. Calma também passa pelo processo de transferência. Acima de tudo isso, o mais relevante é saber que amizade, amor, paz, sossego e calma também são transferíveis. É impossível, conforme já dissemos, vivenciar sentimentos de medo, raiva ou ansiedade quando estamos relaxados, tranquilos e serenos. Portanto, o refúgio em nosso espaço silencioso torna-se o mecanismo ideal de liberação de emoções. Nele, velhas emoções se esvanecem e vivenciamos calma, tranquilidade e bem-estar que serão transferidos para quaisquer atividades posteriores. Nosso tempo de quietude apaga os registros negativos, limpa a máquina e nos blinda com uma nova página em branco para a próxima situação que enfrentarmos. Pratico o tempo de silêncio antes e depois de um procedimento cirúrgico, o que requer um alto grau de concentração, calma e controle. Seria desastroso se, para tais momentos, eu levasse afobação, agressividade ou preocupações pessoais. Portanto, limpo minha maquinaria mental ao me refugiar por alguns instantes, completamente relaxado em meu cômodo silencioso. Por outro lado, concentração, propósito e alieação ao ambiente, elementos fundamentais em uma cirurgia, seriam inapropriados em uma situação social, uma entrevista em meu escritório ou uma festa. Por isso, finalizada a cirurgia, faço questão de passar alguns minutos no meu cômodo silencioso para, por assim dizer, limpar o convés para um novo tipo de ação. A construção de um guarda-chuva psíquico. Exercitando as técnicas desse capítulo, você será capaz de construir seus próprios guarda-chuvas psíquicos, que o protegerão de estímulos perturbadores, proporcionando-lhe mais paz de espírito e aprimoramento do seu desempenho. Acima de tudo, tenha em mente e enfatize para si mesmo que o elemento-chave para saber se está perturbado ou tranquilo, temeroso ou sereno, não é o estímulo externo, seja qual for, mas a maneira como você reage. E ela é capaz e que faz você se sentir com medo, ansiedade e insegurança. Se não reagir, apenas deixar o telefone tocando, não será atingido por perturbação alguma. Disse Marco Aurélio, seja como o promontório contra o qual as ondas quebram e voltam a quebrar na tempestade. Ele se mantém firme até que as águas tumultuosas se rendam e vão descansar. O Salmo 91 é uma imagem vívida de um homem que vivencia sentimentos de segurança e proteção em meio aos terrores da noite, das flechas que voam de dia, pestes, mortes e perigo. 10.000 cairão à tua direita. Porque ele encontrou um lugar secreto dentro da própria alma e está impassível. Isto é, do ponto de vista emocional, não reage nem responde aos sons assustadores do ambiente, apenas os ignora.
Também William James nos recomendou ignorar os fatos perversos e tristes para nos sentirmos felizes, e James T. Megan nos recomendou ignorar as situações adversas em prol do nosso equilíbrio. Você é um ator, não um reator. Ao longo desse livro, enfatizamos a questão de reagir e responder de maneira apropriada aos fatores ambientais. Entretanto, não somos primariamente reatores, mas atores, assim, querendo ou não, reagimos e respondemos ao ambiente, semelhantes a um veleiro que vai para onde o vento soprar. Como seres que lutam por objetivos, primeiro devemos agir, estabelecemos nosso objetivo, determinamos nosso curso. Então, no contexto dessa estrutura de busca de objetivos, respondemos e reagimos de uma maneira que promova o nosso progresso e atenda aos nossos próprios fins. Se resposta e reação ao feedback negativo não nos levam adiante no caminho para o nosso objetivo, ou não tendem e não atendem aos nossos fins, concluímos então ser desnecessário reagir a tudo. E, se a reação nos desviar do curso ou atuar contra nós, então não reagir é o mais apropriado. Estabilizador emocional. Em quase todas as situações de luta por objetivos, nossa própria estabilidade interior constitui em si um importante objetivo a ser preservado. Precisamos observar com sensibilidade os dados de feedback negativo que nos avisam quando saímos do curso para que mudemos de direção e sigamos em frente. Mas, ao mesmo tempo, precisamos manter nosso navio à tona e estável, sem permitir que sacuda e balance, porque talvez até naufrague se atingido por ondas ou mesmo uma tempestade. Como Prescott Leckay afirmou, a mesma atitude deve ser mantida independentemente das mudanças ambientais. Deixar o telefone tocando é uma atitude mental que preserva a estabilidade, impedindo-nos de sacudir e sair do curso diante de cada onda ou tremor no ambiente. Pare de lutar contra espantalhos. Outro tipo de reação inapropriada que causa preocupação, insegurança e tensão é o mau hábito de tentar reagir emocionalmente ao que só existe na nossa imaginação. Não satisfeitos com a exacerbada reação a estímulos insignificantes no ambiente, muitos de nós criamos espantalhos imaginários e ainda reagimos às nossas próprias imagens mentais. Além dos elementos negativos que, de fato, pairam no ambiente, impomos aos nossos isto ou aquilo pode acontecer, e se acontecer, e em seguida reagimos a essas imagens negativas como se fossem reais. Lembre-se, o sistema nervoso não distingue uma experiência real e uma vividamente imaginada. Nada fazer é a reação adequada diante de um problema real. Mais uma vez, tranquilize-se contra esse tipo de distúrbio. Não com algo que você faz, mas com algo que não faz. A recusa em reagir. Quanto às suas emoções, a reação adequada às imagens de preocupação é ignorá-las. Viva emocionalmente no aqui e agora. Analise seu ambiente. Tenha mais consciência do que de fato existe nele e reaja espontaneamente. Para fazer isso, foque-se no que está acontecendo. Fique de olho na bola, então sua reação será adequada e não lhe restará tempo para criar ou reagir a um ambiente fictício. Kit de primeiros socorros. Aqui está um kit de primeiros socorros que você deve sempre carregar. A causa mais frequente da perturbação interior ou o oposto da tranquilidade está em uma reação exacerbada de alarme muito sensível. Incorpore um tranquilizante ou tela psíquica entre você e o estímulo perturbador, praticando o não reagir, o deixar o telefone tocando. Velhos hábitos de reação exacerbada ou extinção de reflexos condicionados serão superados com a prática de postergar a reação habitual, automática e impensada. Relaxar é um tranquilizante natural que implica a ausência de reação. A
aprenda o relaxamento físico pela prática diária, então, quando precisar praticar a não reação nas atividades do cotidiano, apenas faça o que estaria fazendo ao relaxar. Use a técnica mental do cômodo silencioso como um tranquilizante diário para minimizar uma reação nervosa e limpar o seu mecanismo de emoções transferidas que seriam inapropriadas em uma nova situação. Pare de temer suas imagens mentais. Pare de lutar contra espantalhos. Emocionalmente reaja apenas ao que de fato existe no aqui e agora. Ignore o resto. Termostato espiritual. Em nosso corpo há um termostato, um servomecanismo que mantém nossa temperatura física interior constante em cerca de quase 37 graus, independentemente da temperatura do ambiente. O clima pode estar muito frio, mas o corpo mantém a mesma temperatura, pois é capaz de funcionar em variados ambientes. Frio ou quente, a temperatura não se altera. Também temos um termostato espiritual que nos permite manter um clima emocional apesar do que ocorre ao nosso redor. Muitas pessoas não usam o termostato espiritual porque nem mesmo sabem que ele existe. Não sabem que tal coisa é possível e não compreendem que não precisam enfrentar o clima exterior. Assim, fique atento. Seu termostato espiritual é tão importante para a saúde e o bem-estar emocionais quanto o termostato físico é para a saúde do corpo. Comece a usá-lo agora ao praticar as técnicas deste capítulo. Exercício prático. Crie uma imagem mental vívida de si mesmo sentado em silêncio, sereno, imóvel, deixando o telefone tocar conforme descrito nesse capítulo. Então transfira para suas atividades diárias a mesma atitude pacífica, serena e impassível, lembrando-se dessa imagem mental. Diga: estou deixando o telefone tocar. Sempre que se sentir tentado a obedecer ou reagir a um sinal de modo ansioso, em seguida recorra à imaginação para praticar a não reação em diferentes contextos. Visualize-se sentado em silêncio e impassível enquanto um colega de trabalho reclama sem parar. Visualize-se trabalhando com calma, sereno, sem pressa, apesar das pressões de um dia frenético. Visualize-se mantendo o mesmo ritmo estável, apesar dos vários sinos de pressa e de pressão no ambiente. Visualize-se em várias situações que no passado o aborreceram, mas diante das quais agora você permanece firme e equilibrado por apenas não reagir. Pontos chaves para relembrar, resuma aqui. Histórico de caso, redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo. Fim do capítulo 12.